Onde é que eu parei? Tá. Então, total de despesas primárias correntes, exceto o RPPS, de 119 milhões, já pagamos 64 milhões. E considerando o RPPS de 4.775.000, nós pagamos 1.773.000. O RPPS, o orçamento dele é mais ou menos 12 ou 16 milhões, só que desconsiderando o juro, que é uma receita e uma receita que não soma como resultado primário, a gente pega também só as despesas que consideram como despesas primárias. Sendo a diferença entre as entradas e saídas do RPPS como reserva ao fundo de previdência. Já as despesas de capital, de 22 milhões já previsto, na verdade aqui nós já temos todo o orçamento atualizado, com suplementações, inclusive de superávit e excesso de arrecadação. Nós temos as dotações atualizadas de 22 milhões 742 mil. Desses, 20 milhões é a título de investimento no município. Desses 20 milhões, apenas 3.376.000 foram efetivamente pagas. Ou seja, nós temos muita obra empenhada, muita obra a executar, porém ainda não pagas pelo município até o dia 31 de agosto. Além disso, nós temos 2.214.000 para amortização da dívida. E deste, a gente amortizou até então 1.225.000. Lembrando que, a partir de julho, o município suspendeu o pagamento do Finisa junho. A partir de junho, o município suspendeu o pagamento do Finisa, tendo as parcelas jogadas para o próximo exercício por conta das enchentes e autorização da própria Caixa. Então, aqui nós vamos amortizar a dívida até esse montante, mais o Badesul, que a gente está quitando esse ano. Mas vai mais ou menos ficar aqui. E o valor previsto para gastar nessas outras, no pagamento da dívida, a gente vai realocar para pagamento de horas máquinas e outras situações em decorrência das enchentes. Um total de despesa primária de capital, desconsiderando o RPPS, então 20 milhões. E desses 20 milhões, a gente já pagou 3.376.000, apenas 16%, ou seja, bem abaixo do autorizado legalmente ou do que efetivamente está contratado, mas por conta de andamento das obras, que aí depende de um monte de fatores que, infelizmente, não estão ao nosso alcance. Nós tínhamos uma reserva de contingência de 1.200.000, hoje nós não temos mais ela, porque essa reserva de contingência também foi realocada em despesas para a enchente. Total de despesa primária, então, considerando despesa primária corrente, despesa primária de capital, nós temos um total de 144 milhões autorizado. No entanto, a gente já gastou 70 milhões, somando primária, corrente, despesas de capital no período. Bem abaixo, se a gente considerar proporcionalmente, mas sempre lembrando, são despesas efetivamente pagas, não necessariamente empenhadas. Então, tirando as despesas primárias correntes e as despesas primárias de capital, das receitas primárias correntes, das receitas primárias de capital, nós temos uma diferença, um resultado primário, considerando o RPPS de 15 milhões e excluindo o RPPS de 9.620.000, ou seja, o município arrecadou 9.620.000 a mais do que efetivamente pagou neste período. A nossa meta anual consolidada de resultado primário são 7 milhões, só do executivo 3.542.000 e a do RPPS 3.550.000. Então, somando as duas, nós temos uma meta atual de 7 milhões. No entanto, o município consolidado já atingiu 15 milhões nesse período. Só o executivo, quando nós tínhamos uma meta de 3,5 milhões, o executivo atingiu 9.620.000, estando, portanto, acima da meta e, então, atingindo a meta para o período.
Partindo agora para o resultado nominal, então, fazendo a avaliação da evolução da dívida do município. O resultado nominal equivale à variação total da dívida fiscal líquida do município no período, comparando com o período anterior. Ele demonstra se a dívida evoluiu ou diminuiu no período. Nós temos aqui um cálculo, então, efetuado lá em 31 de dezembro de 2023, que é o período anterior. Nós tínhamos um resultado, uma dívida consolidada líquida ao final do exercício de 15.869.000, e hoje nós temos, até o segundo quadrimestre de 2024, nós temos uma dívida consolidada líquida de 25.786.000, também negativa. Isso quer dizer que, se nós pegarmos toda a nossa disponibilidade de caixa, que hoje está, dia 31 de dezembro, estava em 39 milhões, e pagarmos toda a nossa dívida consolidada desse período, que são 13.396.000, ainda sobraria 25 milhões. Então, o resultado nominal, ele se calcula pegando o valor da dívida consolidada de um período, diminuindo a do outro. Então, 25 milhões menos os 15 milhões, dá quase 10 milhões, ou seja, o resultado nominal do período é 9.916.000, também negativo. Por que negativo? Quanto mais negativa a nossa dívida fiscal líquida, melhor é o resultado, porque ela demonstra a possibilidade de, inclusive, ter mais comprometimento. Passando por os índices da gestão fiscal, nós temos a despesa de pessoal, despesa do executivo no período alcançou 43,27, só do executivo, e o legislativo 1,38, somando as duas, 44,65, quando a gente pode chegar até 60, claro que observado o limite prudencial em 57. Então, aqui também a gente verifica que dentro da gestão fiscal nós também estamos atingindo o pretendido objetivo. Com relação aos índices da educação, nós temos um total de receitas no período que computam para o índice da educação de 64.537.000, ou seja, desse total de receitas é com relação aos tributos, o que a gente arrecadou o que a gente arrecadou de imposto no período, seja de origem estadual, federal ou as locais. Desses 64 milhões, aplicando 25% em MDE, nós deveríamos aplicar 16 milhões em educação. Até o período, a gente atingiu apenas 15 milhões, ou seja, a gente não atingiu exatamente os 25, está um pouquinho abaixo, mas claro que nós temos ainda os outros 4 meses, que inclusive se elevam em despesa por conta do 13º e antecipação de férias do magistério. Aqui nós também temos dividido aqui o que foi gasto em MDE no ensino fundamental, o que foi gasto em MDE na educação infantil e o que foi gasto total de Fundeb, que são 9.800.000 no período. Lembrando que o índice de 25% precisa ser atingido em 31 de dezembro. Já o gasto com Fundeb, aqui a gente verifica o quanto a gente tem, na verdade, não seria gastos com Fundeb, mas sim o que a gente tem recebido e qual seria nosso ganho, nossa perda com o Fundeb. Nós temos contribuído para o Fundeb até o período 9.834.000, que é lá nos valores transferidos para o Fundeb. Ou seja, o município contribuiu para o grande fundo, que é depois dividido entre todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, nós contribuímos com 9.834.000 dos nossos impostos. No entanto, nós só tivemos retorno de 9.435.000, tendo uma perda de 398.000 no período. Por que essa perda? Porque nós não temos alunos que computem no retorno que seja acima do que o valor que a gente está, de fato, repassando. Nós temos um valor X por aluno, por tipo de matrícula, e conforme o volume do município, nós temos ganho ou perda. Tem municípios que têm mais perda que nós, e tem municípios que têm muito ganho, inclusive ficam com o dobro de plus do que, de fato, eles contribuem pelo número maior de matrículas. Já a despesa mínima com saúde, verificando aqui o índice em aplicação de saúde, ele está bem acima do previsto. Nós temos uma previsão legal, constitucional, de gastar minimamente 15%, nós já atingimos 19,58%. Ou seja, do mesmo cômputo da educação,
das receitas, nós temos que aplicar minimamente 9.490.000 em saúde. No entanto, até então, a gente já gastou 12.389.000. Inclusive, olhando aqui os blocos de gasto, principalmente na questão hospitalar e ambulatorial, seguido da atenção básica, que de fato seria a atribuição do município, e depois das outras subfunções, que é a gestão, o transporte, que estão em terceiro lugar aqui na sequência de gastos. Então, também atingindo o índice mínimo constitucional, porém bem acima do previsto. Enfim, os resultados apresentados permitem concluir que a meta fixada para o resultado primário foi superada, ou seja, nossa meta era 3,5 milhões, nós atingimos 9 milhões, assim como 7,5 milhões do consolidado, a gente já atingiu 15 milhões, pelo menos por este período, devendo ser acompanhado até o final do ano. E as despesas de pessoal e a dívida consolidada, com proporção da receita corrente líquida, também encontram-se abaixo dos limites legais, estando dentro do exigido legalmente, e fica demonstrado, assim, o atingimento das metas fiscais, bem como o atingimento dos requisitos da Lei da Responsabilidade Fiscal. Os gastos com saúde, com pessoal e endividamento estão dentro dos limites, e os gastos com educação tendem a atingir o percentual até o encerramento do exercício, até porque falta bem pouquinho também, menos de 1% para atingir o total. Da nossa parte seria isso. Eu coloco em aberto aqui questionamentos, eventuais questionamentos, esclarecimentos. Perfeito, então. Alguém quer fazer uso da palavra? Então, finalizando as explanações da autoridade convidada, será passada a palavra. Os vereadores, como não estão presentes, só tem eu, que eu fico agradecido pela explanação da secretária. Por fim, esta presidência encerra a audiência pública. Isso, obrigada pela atenção. Me coloco à disposição quando tiverem algum questionamento. Encerrada, então, a manifestação, agradecemos a presença dos senhores. Está encerrada a audiência pública para a apresentação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2024. Tenham todos um excelente resto de tarde. Era isso, então, dona?